Tia, hoje vai ter alguma história? Ah, vai sim! Vai ser a história de um rapaz que sabia a importância da oração. Você sabe quem é? Não. Então você vai acompanhar a história para Sim. saber? Sim? Vai chamar o teu papai? Sim. Tua mamãe? Sim. Os primos? Sim. Os tios? Sim. O teu papagaio? O cachorrinho, gato, cachorro, todo mundo? Então vamos chamar as crianças para ficarem bem atentas e ouvirem a nossa história? Sim. Vamos lá? Já! Ah. Vamos, crianças! A história vai começar! Boa tarde, crianças! Estamos aqui mais um sábado juntos e eu sou a tia Natália e nesse sábado a gente vai aprender coisas incríveis da Palavra de Deus. Quem é que lembra, no sábado passado, qual foi a primeira atitude que nós aprendemos, todas as crianças, e que devem fazer durante esse período estranho de pandemia que nós estamos vivendo? Quem lembra? Quem lembra? Eu lembro. A primeira atitude que a tia Tisa nos ensinou, que nós e todas as crianças devemos tomar nesse período, é a solidariedade. E sabe o que é solidariedade? É ajudar o nosso próximo. A gente contou uma história muito interessante de amigos que se importaram com um dos seus amigos e levaram esse amigo até Jesus, porque ele não podia ir sozinho. Porque a tia Tisa contou que aquele amigo precisava usar uma maca para chegar até Jesus. E aqueles amigos foram muito solidários e ajudaram o coleguinha a chegar até Jesus. E os pecados deles foram perdoados e ainda por cima, aquele jovem pôde andar mais uma vez. Foi uma história incrível, não foi? E então, tem uma outra coisa. A tia Amora, que vocês já conhecem, também lançou um desafio muito interessante lá no WhatsApp. Quem foi de vocês que conseguiu cumprir com o desafio? Eu vi muitas crianças que conseguiram. Cada um que fez uma arte mais bonita para revelar aquele mistério tão legal. Eu gostei. E vocês? Conta aí pra mim. Na história de hoje, que daqui a pouco nós vamos descobrir qual é, nós vamos aprender sobre uma pessoa que passou por uma situação muito difícil. Vocês já sentiram medo de alguma coisa? Medo do escuro? Medo de uma situação muito complicada? Já sentiram medo de ficar sozinhos? Já sentiram medo de algum bicho muito estranho? Já sentiram algum medo? E esse rapaz que a gente vai contar a história, ele estava diante de uma situação muito difícil. Mas antes de conhecê-lo, nós vamos orar e falar com o nosso Deus e pedir para que Ele fale ao nosso coraçãozinho e ao seu coraçãozinho aí na sua casa, através da palavra dele. Vamos orar comigo? Faça aí na sua casa mesmo, feche seus olhinhos, junte as suas mãos, só para que a gente se concentre e leve o nosso pensamento até Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos nessa tarde te pedir que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Mas também queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem sido tão bom com as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família e temos a certeza de que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor prometeu que sempre estaria conosco. Obrigado por esse momento tão especial juntos e que nós vamos aprender da tua palavra. Em nome de Jesus, amém! Muito bem! Eu sei que aí da sua casa você também falou um amém bem forte. Vamos dizer de novo? Amém! Muito bem, muito bem. Como eu estava dizendo, a primeira atitude que nós aprendemos a tomar durante esse período tão estranho que nós estamos vivendo é a solidariedade. Mas a atitude número 2
que a tia Natália vai contar hoje é a atitude da oração. E nós vamos conhecer uma pessoa que mesmo em situações muito difíceis, ele orava ao nosso Deus. Nós vamos conhecer a história de um rapazinho chamado Daniel. Olha bem pra carinha dele. Até agora ele tá orando. Vocês estão vendo? Vamos deixar Daniel orar. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a história de Daniel. Daniel estava numa situação bem complicada. E agora eu vou abrir no livro da Bíblia, que tem até o nome dele, Daniel, no capítulo 6, o versículo 7. E vou dizer para vocês que situação estranha que Daniel estava vivenciando. Vamos lá. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, era um povo muito importante que estava envolvido nisso, concordaram em promulgar um edito real, isto é, uma ordem. Qual será essa ordem? Vamos descobrir agora. E confirmar a proibição que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer outro homem que não seja o rei, será lançado na cova dos leões. Imagina o que estava acontecendo. E eu vou dizer para vocês como isso tudo começou. Há muito tempo, mas muito tempo mesmo, o povo de Israel, que é o povo de Deus, eles foram levados até a Babilônia. Foi uma viagem longa, muito cansativa. E eles sofreram muito de terem que sair da sua terra para morar numa terra estranha e servindo a povos estranhos. Era muito difícil, mas Deus não abandonou o seu povo. Quando o povo de Israel foi morar na Babilônia, alguns jovens e algumas famílias moraram lá. E Daniel era um desses homens. Daniel havia conhecido, até o momento dessa história, 3 reis. O primeiro rei que vocês devem conhecer se chamava um nome meio estranho, mas a gente vai conseguir falar. Nabucodonosor. Muito bem, vocês estão afiados demais. O segundo rei se chamava Belsazar. E o terceiro rei, que é sobre ele que nós vamos contar na história de hoje, se chamava Dário. E Dário era um rei que gostava muito de Daniel. Eles eram muito amigos. Daniel era um homem muito legal. Era um homem que temia a Deus, era um homem obediente, que fazia aquilo que era reto, ou seja, aquilo que era correto aos olhos de Deus. Daniel era um rapaz nota 10. E um rei, que a gente vai falar bastante sobre ele hoje, o rei gostava muito de Daniel. E porque ele gostava tanto dele e ele admirava tanto Daniel, sabe o que foi o que o rei fez? Colocou Daniel como um dos 3 principais governadores daquele reino. Daniel se tornou um homem muito importante na Babilônia naquele tempo. E aí sabe o que aconteceu? Será que Daniel teve uma vida bem tranquila e nada de difícil aconteceu com ele? Eu acho que não. Porque Deus tinha abençoado Daniel e o rei tinha colocado Daniel numa posição tão especial, alguns homens muito enciumados e que deixaram a inveja entrar no coração deles, tramaram algo contra Daniel. Então, estes homens maus, tá vendo aqui? Eles pensaram e pensaram e pensaram em algo que poderia fazer para prejudicar Daniel. E Daniel ficar meio estranho aos olhos do rei. O que será que eles pensaram? E aí eles começaram a procurar. Vamos procurar comigo? Procurar. Procuraram tanto tempo algum erro em Daniel. Mas a Bíblia diz que eles não encontraram. Daniel realmente era um rapaz, que fazia coisas muito corretas. Ele era muito honesto, porque ele temia Deus. E ele tratava o rei como se ele estivesse honrando ao próprio Deus, fazendo aquilo que era bom aos olhos de Deus. E aqueles homens maus não encontraram nada que pudesse acusar Daniel. Então, eles pensaram numa coisa que poderia ser uma grande cilada na vida de Daniel. Sabe o que era?
eles escreveram, vou pegar agora para vocês verem, eles escreveram um decreto, que quer dizer uma ordem que é muito importante e séria, dizendo o seguinte: prezados moradores da Babilônia, num período de 30 dias, ninguém poderá fazer nenhum pedido a nenhum Deus e a nenhum homem que não seja o rei. Quem desobedecer esta ordem será lançado na cova dos leões famintos. Socorro! Isso era uma coisa muito difícil. E aí sabe o que eles fizeram? Eles levaram esse decreto até o rei e disseram: ó, querido rei, nós queremos que o senhor assine esse decreto e durante 30 dias todos os moradores da Babilônia só irão servir ao Senhor e orar ao Senhor. O rei não percebeu a má intenção do coração daqueles homens e foi enganado por eles e assinou aquele decreto. Quando um rei naquela época assinava um decreto, não podia voltar atrás. E aí a gente pode pensar, mas como é que Daniel se prejudica por causa desse decreto? Ele podia muito bem passar 30 dias sem orar a Deus. Será que Daniel não seria fiel a Deus durante esse tempo? Aqueles homens sabiam que Daniel se manteria fiel ao Senhor e que ele iria orar a Deus, ao seu único Deus, durante aquele período de 30 dias. E eles flagraram Daniel orando. E logo, imediatamente, foram até o rei e disseram: ó rei, viva para sempre! Parece que Daniel não cumpre com as ordens que o Senhor estabeleceu. Durante 3 vezes por dia, Daniel ora ao seu Deus. Eu acho que Daniel nem te respeita, ó rei. E lembra que o Senhor mesmo assinou um decreto dizendo que num período de 30 dias, quem orasse ou pedisse qualquer coisa a outro Deus ou a outro homem seria lançado na cova de leões famintos. O rei naquele momento ficou triste. Vamos imaginar a cara triste do rei. Faz aí na tua casa, uma cara bem triste, de rei triste. O rei ficou triste. Sabe por que o rei ficou triste? Ele gostava de Daniel e sabia que Daniel era um homem íntegro, reto diante de Deus. Poxa, mas ele teria que lançar Daniel na cova dos leões famintos. E lançou. Daniel foi lançado numa cova. Eu vou mostrar os leões. Estão preparados? Vocês estão preparados em casa para ver leões famintos? Não, eles não eram tão fofinhos assim, mas eles eram muito famintos. Imagina um leão passar dias e dias sem comer nada e de repente vem uma carninha igual a de Daniel na cova. Era uma cova muito funda. Não tinha como Daniel sair de lá. E ainda por cima estava fechado. E havia uma ordem real que Daniel teria que cumprir. Parecia impossível para ele aquela situação. Será que Daniel achou que Deus o abandonou? Será que Daniel, naquele momento da cova dos leões, ele parou de orar? Ou será que Daniel até pensou em desobedecer a Deus depois que viu? Ai, que medo! O leão feroz! Não e não. Daniel se manteve firme, confiando em Deus. E aí, de manhãzinha, no dia seguinte, o rei passou a noite inteira sem nem conseguir dormir, preocupado. O que será que aconteceu com Daniel? Será que Daniel foi livrado das bocas ferozes daqueles leões famintos? O que será que aconteceu com Daniel? E de manhãzinha, como eu estava dizendo, o rei foi até a cova dos leões. E a Bíblia diz que ele falou até com uma voz triste. Vamos fazer cara de rei triste em casa? Faz aí uma cara de rei triste. E ele chamou: Daniel, será que o teu Deus foi capaz de te livrar? E vocês em casa? Qual acha que foi a resposta? Vamos falar de novo? Cara triste de rei triste.
Daniel, será que o teu Deus foi capaz de te livrar? E o rei ouviu uma coisa muito especial. Viva o rei! O meu Deus me livrou sim! Ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões e eu estou aqui, vivinho da Silva! Vamos imaginar um leão, faz aí na tua casa, um leão com fome, com a barriga assim, com muita fome, com a boca fechada. Tenta rugir aí com a boca fechada. Consegue? Eu não tô conseguindo. Vamos tentar de novo. Não consegui de novo. Deus fechou a boca dos leões e aqueles leões famintos não devoraram Daniel. Daniel estava livre daqueles leões. Então, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões, puniu aqueles homens maus que tinham agido de maneira perversa contra a vida de Daniel. E o melhor de tudo, ele mais uma vez escreveu um decreto. Lembra o que é um decreto? É uma ordem, uma palavra muito importante do rei e que naquela época todos deveriam ouvir e obedecer. E sabe qual foi o decreto que o rei escreveu naquele dia? Abre aí na tua Bíblia. No capítulo 6, que é do capítulo que nós estamos lendo do livro de Daniel. Capítulo 6, no versículo 26 e 27. Ele disse assim: que todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele, o nosso Deus, salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Aquela atitude de Daniel de confiar, de se manter firme no propósito de confiar em Deus e de se manter firme no propósito de orar, fez com que o nome de Deus fosse conhecido por todo aquele reino. E Daniel teve uma experiência incrível, que em tempos difíceis, em tempos muito difíceis, nós devemos orar e continuar confiando no Senhor. E sabe o que a gente aprende com essa história, crianças? A primeira coisa que eu aprendo, que a tia Natália aprende, e eu também queria que vocês aprendessem, é que no momento em que a gente estiver sentindo muito medo de alguma coisa, ou com alguma dúvida, ou se sentindo inseguro, desprotegido, numa situação de perigo, nós devemos orar, porque a oração é uma arma muito eficaz. Sabe o que ela nos dá? Confiança em Deus. Ela nos dá paz e ela nos tranquiliza de todas as nossas preocupações, porque nós estamos apresentando ao Senhor, aquele que é dono dos céus e dono da terra e dono de todas as coisas, as nossas necessidades. E se Deus nos ama e Deus sendo bom, Ele ouve as nossas orações e nos abençoa por causa da sua bondade. Mas sabe uma segunda coisa que a gente também aprende na vida de Daniel, com a vida de Daniel, é que ele não só orava em situações difíceis. Às vezes a gente só pensa que deve orar quando a gente está em perigo ou quando a gente está passando por uma situação muito difícil. Mas não. O livro de Daniel, que depois eu queria que vocês lessem na casa de vocês ou que pedissem para um adulto muito especial que lessem com vocês, o livro de Daniel nos mostra que Daniel orava em todos os momentos. Ele entendeu a importância da oração. E num momento difícil que Daniel viveu, a oração foi muito necessária e muito útil, muito importante para a vida de Daniel. Mas uma terceira coisa que eu queria conversar com vocês nessa tarde é que talvez você que esteja acompanhando esse vídeo e ouvindo essa história, você pode pensar: mas Daniel era um adulto, é claro que ele sabia orar. Eu sou uma criança, eu não sei como orar. Ou então, eu nem conheço a Bíblia, ou não conheço essas histórias, talvez Deus nem vá me ouvir. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa tarde. Jesus, quando ele veio até a terra, ele veio com uma missão muito especial. Havia uma inimizade. Nós e Deus não éramos amigos.
estávamos separados de Deus. Por isso, Deus jamais poderia ouvir as nossas orações e nós não poderíamos jamais nos relacionar com Deus. Nós estávamos separados, muito distantes. Era impossível ser amigo de Deus novamente. Mas a missão de Jesus foi restaurar essa amizade. E porque Jesus fez isso, morrendo na cruz e perdoando os nossos pecados, nós podemos ser amigos de Deus mais uma vez e ter acesso a Deus. Nós podemos conversar com Deus. E sabe como é que Jesus nos ensina? Em uma das histórias maravilhosas que Jesus contou, ele nos ensinou a orar. E quando ele falou sobre a oração, ele disse que nós devemos chamar Deus de Pai. O nosso Pai do céu ouve as nossas orações e o nosso Pai do céu nos abençoa por causa da sua bondade. E Jesus também nos ensinou a orar no nome dele. É por isso que quando a gente termina uma oração, a gente fala em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala em nome de Jesus, amém, quer dizer que nós estamos sabendo, confiando, acreditando de todo o nosso coração que é Jesus quem está mediando a nossa oração com Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que é por causa de Jesus que Deus ouve as nossas orações. E que nesse dia, crianças, e que nesse momento tão diferente que nós estamos vivendo de pandemia, às vezes longe da escola, dos amiguinhos que vocês queriam brincar, pode ser que você tenha alguém na sua família dodói, pode ser que você esteja com saudade de ir na casa de uma pessoa especial da sua família, pode ser que você mesmo pode estar se sentindo mal por alguma coisa. Nesse momento que nós estamos vivendo, devemos aprender a segunda atitude, que é uma atitude que nos deixa mais fortes e mais confiantes e mais corajosos, que é a oração. Muito bem. Nesse dia também, nós não teremos a participação da tia Amora. Faz aí de casa. Eu gostei tanto da tia Amora. A tia Amora é tão esperta. Mas a tia Amora está dodói, assim como muitas famílias também estão. Crianças, adultos, idosos, vovôs, vovós, titios. Existem muitas pessoas ao redor do mundo que estão doentes nesse dia. E eu queria que você orasse comigo, porque a gente acabou de aprender sobre a atitude da oração. Vamos fazer uma oração? Tanto pela tia Amora, quanto por todas as famílias que precisam receber uma oração nessa tarde. Vamos orar juntos? Você já sabe, chama uma pessoa para orar com você, seja sua mamãe, seu papai, a vovó, quem esteja aí com você. Chama essa pessoa e vamos orar juntos? Tá preparado? Vamos lá? Querido Deus, nosso Pai, nós queremos nessa tarde apresentar ao Senhor, assim como Daniel fez, confiando, sabendo que o Senhor nos ouve e que tem poder de nos livrar de todo mal e que tem poder de nos proteger. Eu quero te apresentar, junto com as crianças que estão nos ouvindo hoje, apresentar as famílias que estão doentes, os filhos, as mamães, os papais, vovô, vovó ou os titios que estão passando por uma situação difícil nesse período. E eu quero te pedir que o Senhor os ajude, que tenha misericórdia de nós e que use da tua bondade, nos abençoando essa tarde e abençoando todas as famílias que conhecemos e todas as famílias do mundo que precisam nesse dia da tua ajuda. Obrigada porque o Senhor nos ouve e obrigada porque aprendemos a orar com o teu santo e precioso Espírito. Em nome de Jesus. Amém! E no próximo sábado, será que nós teremos de novo um vídeo especial? Sim! E nós iremos aprender a terceira atitude. E dessa vez, a tia Tisa vai nos ensinar sobre confiança. Vamos recapitular? A primeira atitude é a... Quem lembra? Começa com solidariedade, que é ajudar o próximo. A segunda atitude que a gente aprendeu hoje com o Daniel, com esse rapazinho aqui, ó, corajoso, foi a oração. Muito bem. E a terceira atitude que nós aprenderemos no próximo sábado, que
vocês ficarão ligados, de olho, atentos e lembrarão a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, a titia, o primo, os amigos, o papagaio da sua casa, o cachorrinho e que nós aprenderemos sobre confiança. Muito bem, crianças. E muito obrigada porque vocês estão nos acompanhando e nós estamos tentando ficar mais próximos de vocês porque nós estamos com muita saudade e esperamos que esse tempo passe logo para que a gente possa se abraçar e ouvir histórias maravilhosas juntos. Um grande beijo, que Deus abençoe sua vida. Até mais!